O vídeo que está rolando sobre a apresentação da nova sala de scout do Santos podia ter tranquilamente a trilha sonora da abertura do The Office para poder apresentar melhor o que é aquele vídeo e o que ele transmite ao torcedor quando ele vê exatamente aqueles 10 segundos de uma panorâmica que vai de um lado para o outro da sala, mostrando uma série de elementos super interessantes e que eu vou discutir com vocês a partir de agora, além de projetar também o que pode ser a janela de transferências do Santos agora no meio do ano. Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar justamente das possibilidades de contratação que esse time pode trazer para a gente agora na abertura da janela internacional e o que o Santos precisa melhorar em termos de processos. E eu vou ter um exemplo aqui para dividir com vocês para deixar claro o que eu penso a respeito de o que se está fazendo versus o que se deveria fazer se o Santos não fosse um clube de interior e está se tornando cada vez mais um clube de interior, um clube pequeno, porque ainda trabalha da maneira como os nossos ancestrais trabalhavam e contratam jogadores ainda de uma maneira pouco profissional. Mas eu vou voltar para a apresentação da sala de scout do Santos. Durante a apresentação da proposta do Marcelo Teixeira e também de todo o presidente que entra no Santos, sempre vem essa ideia de que o Santos precisa ter uma estrutura interna que possa fazer com que o Santos prospecte jogadores não só dentro do futebol brasileiro, mas na América Latina, encontrar bons talentos, trazer jogadores jovens que possam se desenvolver e se adaptar nas categorias de base e virarem ativos para o time profissional e que de alguma maneira rendam ao clube em algum tempo ou uma venda ou mesmo os títulos, né? Então você tem o ganho técnico e também o ganho financeiro em cima desses jogadores que vão sendo trazidos e observados por toda a América Latina. Na teoria, seria assim que o time de scout do Santos deveria trabalhar. Na prática, a gente tem um vídeo como esse, que eu vou colocar só um print na tela para vocês verem, em que demonstra como que o Santos vai trabalhar com esse time de scout. E é claro que atrás aqui eu coloquei uma outra foto também para não judiar dos caras de graça, mas eu acho que tem alguns simbolismos dessas últimas gestões do Santos que deixam muito aparente o porquê o time chegou onde chegou e está onde está, né? Trazer um scout em que você vai querer fazer um vídeo para promover um time e você faz com esse nível de falta de cuidado, deixa claro como que os processos no Santos não são cuidadosos ou minimamente estruturados. E eu acho que é aí que fica o maior ponto e o maior problema de todas as gestões que entram no Santos. Porque ninguém se preocupa em fazer a coisa do jeito que deve ser feita ou da melhor maneira possível. Simplesmente eles fazem para poder passar a gestão deles sem nenhum tipo de mancha muito grande, porque acontece invariavelmente as manchas ao longo do tempo, mas que eles possam passar com algum tipo de herança. Nem sempre essas heranças são positivas, vídeo que aconteceu com a gestão do Rueda. Mas para deixar ainda mais claro por que eu acho que no Santos não existe processo e por que a gente deve sim ficar preocupado com a janela de transferências que a gente vai ter a partir de hoje, é o seguinte. De ontem para hoje, o Santos prospectou, negociou, fez exames e praticamente anunciou a contratação do Léo Natel. O Léo Natel, que foi formado no Corinthians e que estava jogando a potente Liga Australiana. O Léo Natel, por si só, poderia dar super certo no Santos, poderia ser um baita nome, poderia ser um jogador que mudasse o momento que o Santos está vivendo. Ok, isso pode acontecer? Pode. O percentual disso é real? Não, não é. É muito baixo. E por que eu falo que falta processo? O Léo Natel foi um nome que já apareceu no começo do ano como um pedido do Carille. Se foi um pedido do jogador, é sinal de que ele não passou pelo scout. Na coletiva de imprensa do Paulo Brax, quando ele foi apresentado, ele frisou que as contratações seriam
seriam feitas mediante um processo de prospecção, de alinhamento entre o que o time precisava e o treinador e, claro, essa aprovação seria feita por ele. Bom, até o momento, se você está fazendo todas essas etapas com o Léo Natel, é sinal que você teve todas essas aprovações até chegar à instância final, que seria o Marcelo Teixeira. Só que nesse meio do caminho entrou o Marcelo Teixeira, que barrou a contratação, com a alegação de que o Santos não queria dar um contrato longo ao Léo Natel e sim um empréstimo de 6 meses. O problema está que ele avisou isso em uma coincidência muito grande logo depois das redes sociais começarem a cacetar esse nome como contratação. E aí que está o ponto. De novo, o Santos testa na rede social um nome, vê como que isso reflete entre os torcedores e a partir daí toma uma decisão. Não é que a decisão é feita baseada na rede social. Ele leva muito em consideração como que o torcedor reagiu ao nome para dar seguimento ou não. E a gente tem alguns outros exemplos ao longo dos últimos anos de como que isso é uma realidade. Como que o torcedor em rede social tem poder de escolher jogadores que vão jogar. E eu não estou nem criticando a opinião da torcida, que eu também acho que o Léo Natel não deveria ter sido nem cogitado. Mas o ponto é, quando você faz esse tipo de teste, deveria trazer tal jogador ou não, o William Maranhão lá atrás poderia ser um nome, o Pato mais recentemente poderia ser um nome, e você joga isso para a torcida e sente como um termômetro se isso vai dar bom ou não, você está dizendo claramente que você não tem nenhum outro processo estruturado dentro do clube para poder dizer que o Pato, por termos convicção técnica e financeira no que vai ser o investimento em cima dele, ele pode trazer o retorno que a gente espera, porque a gente avaliando o elenco e avaliando as carências, a gente entende que o Pato pode se encaixar na posição A, B ou C, e por isso a gente tem não a garantia, mas pelo menos a clareza do motivo pelo qual se deve trazer o jogador A ou o jogador B. O Léo Natel não passou de uma oportunidade de ser um jogador barato, sem clube, sem multa, que poderia jogar ali numa ponta direita ou numa ponta esquerda e fazer um papel bom dentro da Série B. O problema é quando você tenta trazer um cara como esse com um contrato de 3 anos, que foi o que exatamente fizeram como proposta para ele. O cara não foi para Santos fazer um exame médico sem ter essa informação. Claramente o Santos testou isso nas redes sociais, viu que o negócio ia dar ruim, que a pressão em cima do cara, que já não é um cara de ponta, ia ser muito grande, isso ia prejudicar ainda mais o rendimento dele, e aí você tem o step back, né, a palavra bonita, né, você tem o passo atrás para falar que você não vai seguir com a contratação porque, os termos do contrato não estão bons, a gente não tem ali um acerto ainda com o jogador. E aí você gera uma insatisfação dobrada na torcida, porque você fica bravo de terem cogitado esse cara e você fica bravo de novo porque precisou o torcedor que não trabalha com isso, que não vive disso, que não é profissional de scout, falar, vocês não conseguem fazer uma análise mínima. Não é possível, né? E aí, um outro ponto que eu acho muito importante é, se for para trazer cara do calibre do Léo Natel, e de novo, né, falando do profissional e não da pessoa, sei lá como é que ele é como pessoa também, não sei nem muito como ele é como profissional, você falar, se você vai trazer um cara desse porte, por que você não testa a base? Por que você não pega um ativo que já é seu, onde você tem total interesse que o negócio vingue, em que o jogador se desenvolva, exploda, consiga render tanto para o time quanto no financeiro? Por que você não põe fé nesse cara? Por que você não dá oportunidades reais para esse cara? Porque um cara como o Léo Natel, ele viria e tranquilamente jogaria, 40% de todos os jogos. Ou como opção, ou entrando no time titular num jogo e saindo no intervalo. Ele com certeza jogaria, porque é o estilo do treinador que a gente tem. O Carille adora botar esses caras que são experientes. Olhem hoje os primeiros treinos que ele tem feito pro jogo do Ituano, que é só na outra segunda-feira. Qual que é o time que está sendo escalado hoje? Não tem jogador da base. Porque ele gosta de se amparar em cima desses jogadores medianos, em que ele não tem que fazer tanto esforço para passar para eles o que se espera, e ele não tem o trabalho de lapidar o cara. Botar um jogador da base exige que o treinador foque
em desenvolver esse menino, foque em corrigir os erros, foque em desenvolver potencial. E isso treinador nenhum brasileiro quer. E para abrir um super parênteses olha o que o Dorival tem na mão hoje na seleção e que ele não consegue fazer jogar. Por quê? São jogadores jovens, que nos clubes da Europa, onde tem treinadores de um gabarito maior, os caras conseguem jogar. Aqui, como você precisa do técnico brasileiro para botar a mão e moldar esse cara e apresentar ali os pontos em que ele precisa melhorar, o cara não faz. O cara não faz trabalho de gestão de talento, coisa que em qualquer empresa média no Brasil tem. No time de futebol, você fala que isso não precisa, que o jogador vai lá na habilidade dele e ele que improvise. E aí você tem um monte de jogador que sai muito cedo daqui para ser moldado lá fora. E aí o cara estoura depois e os caras falam, tá vendo? O talento brasileiro explodiu de novo. E esquece toda essa parte do trabalho. Enfim, é uma volta inteira para falar exatamente sobre isso. O treinador não tem vontade de desenvolver o jogador da base e prefere trazer um cara mais experimentado, de nível duvidoso, porque ele sabe que vai ter menos trabalho para impor ali as ideias dele e enquadrar ele dentro das formações que ele espera, né? Quando você vai para o campo de olhar para fora, a gente também tem problemas, e os problemas são: o Santos não consegue procurar jogadores que saiam do rótulo de tiveram passagens por aqui. De novo tá se falando em trazer o Ganso, de novo em algum momento surgiu o nome do Léo Batistão, de novo os caras estão olhando para algum ex-jogador que passou por aqui e teve uma boa identificação com o clube. Você não tem um cara que você precisa para trazer para função. E aí, quando você chega num cara, vamos supor que seja o Ganso, tem identificação com o clube, fez o primeiro check no formulário que tem que preencher para contratar um jogador no Santos. Você vai para fazer uma proposta. Essa proposta, ela tá descompassada com o que está acontecendo. Por quê? Você oferece para um jogador veterano um contrato super longo, você oferece o cara um salário descompassado com o restante do elenco. Tudo isso começa a gerar uma série de diferenças internas que você não precisava ter. E por fim, você não define claramente qual que é o teu plano com a base, porque você não tem dentro do time profissional uma estrutura suficientemente boa para amparar esse cara quando ele sobe. Olha o que acontece no Palmeiras. Tem jogador da base subindo o tempo inteiro e você tem um time que ampara ele taticamente, estruturalmente, para que esse menino tenha menos pressão para jogar. É evidente que as realidades são bem diferentes, mas o Santos era um time que sempre colocava meninos para jogar e isso era uma grande marca. Hoje em dia tem todo um discurso prontinho de não, temos que tomar cuidado, temos que ir devagar porque podemos queimar os meninos, e aí você prefere queimá-los colocando no banco de reserva ou só colocando eles em campo quando você tá numa draga danada e num momento super adverso ali, quando o Santos tá perdendo de 1-0 dentro de casa, a torcida já tá puta da vida, e você bota um moleque com 42 do segundo tempo e fala, vai lá amigão, sua chance de brilhar, mostra o teu valor. E aí é claro que não acontece nada, ou pelo menos a chance de acontecer nada é muito grande. Enfim, vamos precisar de muita fé e muita oração para que algo bom venha dessa janela de transferência, para que nomes diferentes surjam, para que não venham jogadores veteranos que não vão conseguir trazer nada de novo para o time, que não vão trazer intensidade para esse time, que é o que ele mais precisa. E vamos esperar que um pouco de criatividade surja dessa sala aqui e que a gente consiga trabalhar um pouco melhor esses nomes e fazer propostas que sejam adequadas ao momento do Santos e ao que o jogador pode entregar. Porque até hoje o que a gente viu foi um monte de tentativa aí aleatória, que algumas vezes deram certo, outras nem tanto, mas na maioria delas você não vê convicção nenhuma de um trabalho sendo feito, e aí você só prejudica o Santos para as próximas gestões, porque esses contratos longos acabam ficando, o presidente sai, muda, vem o outro e o cara tá ali preso com uma série de jogadores que não tem funcionalidade nenhuma para o time e que também não conseguem ser desvinculados rapidamente. Conta pra mim nos comentários o que você acha que vai acontecer nessa janela de transferência, quem são os jogadores que você traria, quem são os jogadores que você mandaria embora, e a gente vai discutindo ali nos comentários o que você tem de ideia, a gente vai batendo um papo por lá também. Não se esquece de curtir o vídeo, também se inscrever no canal, já passamos dos 350 inscritos, de novo, muito obrigado para todo mundo que tem ajudado, e eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!